Pai, Senhor, igreja. Gente, que maravilha foi chegar aqui. Prazer a todos, me chamo Abraão. Eu vim de outra cidade. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu não sou daqui. Eu era de Minas Gerais, então o ai vai sair de vez em quando. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Deus, Ele falou muito forte no meu coração quando o Bruno me fez o convite. E eu quero estar aqui fazendo os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por Ele nos dar o privilégio de mais uma vez sentir a presença dEle. Isso é gracioso, isso é maravilhoso, sentir a presença de Deus. E nós temos esse privilégio hoje. Agradecer a Deus também pela vida do pastor, da bispa, do bispo. Que vocês sejam abençoados, que Deus alargue as tendas desse ambiente e que esse lugar possa alcançar mais e mais vidas. Deus foi claro no meu coração, esse lugar é um lugar para alcançar os inalcançáveis, e você foi um dos encontrados. Deus, Ele te encontrou, e por isso você está aqui essa noite. Agradecer a vida do Bruno. Deus te abençoe, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe sua casa, sua família e todos à sua volta, em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Hoje Deus, Ele ministrou no meu coração uma palavra, e essa palavra se encontra em João, no seu capítulo 19, versículo 30. Aquele que porta a palavra do Senhor, quiser abrir juntamente comigo, João, capítulo 19, versículo 30. Deus, Ele é muito maravilhoso, irmãos. Hoje, esta noite, Deus tem algo a falar ao teu coração, e o tema da palavra que Deus me entregou é: a tua presença vale mais. A presença de Jesus, ela vale muito mais. E Deus falou isso no meu coração. Aquele que achou a palavra do Senhor, dá um glória a Deus bem alto para Jesus. Aleluia. Vamos lá. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra ecoou no meu coração de uma forma tão grande. Só que Jesus, Ele me pediu para mim trazer umas linkagens da palavra. E eu vou estar pregando em cima disso, mas eu vou estar acompanhando com vocês em outra passagem. Eu vou estar lendo com vocês em Gênesis. Não precisam abrir, tá? Se quiser abrir para acompanhar juntamente comigo, pode abrir. Mas Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 11. Jesus, Ele me trouxe uma linkagem. Eu fiquei perguntando para Jesus, por que Gênesis? O Senhor falou comigo sobre a tua crucificação, e o Senhor está me levando em Gênesis. Aí Deus foi esclarecendo a minha mente, e Ele foi abrindo o meu coração. Nós entendemos que em Gênesis é a criação, aonde Deus, Ele libera uma palavra sobre a criação, e a criação corresponde à palavra que Deus entrega. E correspondendo à palavra que Deus entrega, Deus, Ele termina os dias dizendo: e viu Deus que era bom. A gente percebe que a criação correspondia às palavras liberadas. Eu já começo essa pregação dizendo: Deus, Ele liberou palavras sobre a sua vida. Deus já liberou palavras sobre esse ambiente, liberou palavras sobre você. Só que para essa palavra chegar ao dia de Deus dizer: e viu Deus que era bom, nós precisamos corresponder à palavra de Deus. Deus liberou algo e nós precisamos se posicionar diante desta palavra liberada. E isso me deixa tão feliz, porque eu consigo ver isso na criação. Por exemplo, versículo 11 do capítulo 1, a palavra de Deus fala: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. A gente percebe que Deus, Ele dá um comando sobre a criação, e a terra produziu aquilo que Deus pediu. Deus pediu para que a terra produzisse essas ervas, e Ele produziu. Isso que nós vemos foi algo produzido pela terra, mas liberada por Deus. Então nós conseguimos ver isso na criação, e isso me impressiona, porque nós sabemos que essas ervas, elas não vivem fora da terra. Se você arrancar uma árvore, se você arrancar uma planta da terra, ela não vive lá. Ela não consegue viver fora do seu habitat natural. A gente também percebe esta palavra trazendo ali no versículo 20, Deus disse: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe
aves sobre a face das expansões dos céus. A gente também percebe que Deus libera uma palavra sobre os oceanos, sobre as águas. E as palavras liberadas sobre as águas foi para que ela criasse as aves, os seres viventes, tanto nas águas como nos dos céus. E nós percebemos que se a gente tirar, por exemplo, um peixe da água, ele não vive. Um peixe fora da água não vive o seu habitat natural. Provavelmente algumas pessoas já começaram a entender o linkar dessa palavra, o que eu quero trazer com isso. E a gente percebe que no versículo 26 aí o mistério começa. E disse Deus: façamos o homem à minha imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui começa o mistério do porquê a presença de Deus vale mais. O porquê a presença de Deus deve ser valorizada com a centralidade sempre em nossas vidas ser Cristo, ser Jesus. Porque nós vemos essa palavra, nós somos criados dele, a imagem e semelhança dele. Nós somos criados para estar nele, em Cristo Jesus. Você não foi criado para viver em outro ambiente a não ser o ambiente da presença de Deus. Deus, ele te chamou desde a criação e da fundação dos tempos para você viver nele, para você viver com Jesus. Então saiba, o propósito de você ter sido encontrado pela presença de Jesus já estava decretado na fundação dos tempos. Glória a Deus. A gente começa a perceber, nós devemos viver aonde nós teremos vida, estar no ambiente onde vamos ter vida, que é na presença. Essa presença que te encontrou, que te apresentou o verdadeiro Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que não existe outro caminho a não ser Ele, para nós encontrarmos o Pai verdadeiro, o nosso Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele veio para que Ele pudesse te resgatar do ambiente aonde nós mesmo nos colocamos. A gente percebe que no início de toda essa vida, lá no princípio, a gente percebe sobre um contexto, a famosa queda. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Todo mundo sabe da história de Adão e Eva, sobre a queda deles, sobre o pecado. Só que eu quero trazer algo que vai destravar a sua mentalidade hoje, que vai trazer para você uma visão diferente sobre os seus dias. E eu vou ler o versículo 1 do capítulo 3, a palavra de Deus fala: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Então ela disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Vocês percebem que a serpente, ela já sabia do que Deus tinha liberado, só que ela criou uma dúvida na cabeça de Eva. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore, nenhum fruto desse jardim? A gente percebe que a serpente, ou vamos dizer o inimigo, ele sempre tenta colocar na nossa mente uma visão de que em Cristo nós não temos liberdade, de que em Cristo nós não vamos viver a liberdade daquilo que Ele tem para nós. Aí ele pergunta: você não pode comer disso? Aí ele vai te perguntando: nossa, no mundo você podia beber, no mundo você podia pecar, no mundo você podia pegar todo mundo, no mundo você podia se relacionar do jeito que você quisesse, no mundo você podia fazer o que você quiser. Aí ele vem com essas indagações, tentando nos parar e mostrar que em Cristo nós não temos liberdade. Só que eu venho hoje para trazer essa palavra ao teu coração. A única coisa que Deus nos pede é a santidade, é para que nós possamos viver nele. Quando Cristo ele fala para você não pequeis, é porque Ele está falando para você não pecar, é porque Ele não está falando para você, você não tem liberdade aqui. Ele está dizendo para você, estou te livrando. Muitos aqui foram livrados das garras do pecado. Quantos estavam presos em seus vícios? Quantos estavam oprimidos pelas opressões espirituais malignas, que travavam a sua mente de você enxergar a verdade?
Quantos aqui estavam presos emocionalmente, com um coração preso nas angústias dessa vida? A mente estava bloqueada, você estava com a sua visão cega, mas Cristo Ele te encontrou para te trazer vida e mostrar para você que Ele é o caminho. E você está aqui hoje porque você foi liberto, você foi encontrado pela presença de Jesus. E eu já digo, essa presença está aqui. Essa presença está aqui hoje. Você que tem o teu coração ainda preso em teu passado, você se sente aprisionado pelas coisas que você viveu, o inimigo vem com acusações na tua mente. Se prepara, porque a partir de hoje você vai sair daqui livre e liberto disso, em nome do Senhor Jesus. A gente percebe que o inimigo ele tenta travar você, de impedir você de saber que em Cristo você está livre. E eu já libero algo sobre a tua vida hoje. Ei, as coisas que você viveu, as coisas que foram passadas, já não existem mais. No dia que você buscou aceitar Jesus e você falou: Jesus, eu te entrego a minha vida, Jesus ele pegou o teu passado e jogou no mar do esquecimento, alegando para você que nem Cristo lembra do que foi feito lá atrás. Aí eu te pergunto, o porquê lembrar? O porquê trazer à memória coisas que foram feitas no passado? Ou porquê dar essa liberdade para aquilo que Deus já esqueceu voltar à tona? Não deixe coisas passadas voltarem para o lugar da onde Cristo já te tirou. Não volte para os ambientes, para os lugares, para as rodas de amigo, para as antigas práticas da onde Deus já te tirou. Não volte. Mas Abraão, é muito difícil, eu não consigo suportar, às vezes as minhas vontades vêm e Deus me livre. Mas você já foi liberto disso, isso não faz parte mais de você. Então não tenho por que ficar com medo de voltar para os ambientes da onde Deus te tirou, se Ele já te libertou de lá. E eu já declaro algo: a presença de Jesus é mais forte, a presença de Jesus é maior do que o pecado, a presença de Jesus é maior do que o inimigo. O inimigo tem tentado te afrontar de todas as maneiras, mas Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer: eu sou maior, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Seja encontrado por essa presença aonde você está sentado. Sinta Jesus tocando o teu coração e dizendo: ei filho, eu te amo, eu te resgatei porque eu quero cuidar de você, eu vou amar você e vou ajudar você. Glória a Deus. A gente começa a ver o episódio lá do início, onde do jardim Adão e Eva pecam. Sabemos que Eva come do fruto, oferece para Adão, Adão também. Só que a gente sabe que a etapa era: a gente consegue valorizar essa presença, o porquê do tema a tua presença vale mais, por causa de um cenário que nós vemos na criação, que nós vemos no jardim do Éden. Nós sabemos que Eva e Adão, eles viviam nus naquele ambiente. Eles não tinham vergonha, e Deus os visitava sempre na virada do dia, e eles estavam lá. E eles não tinham vergonha de estar nus na frente de Deus. Sabe por quê? Porque isso se chama intimidade. Só que quando eles pecam, quando eles caem, a primeira ação deles é se esconder de Deus. Eles se escondem do Pai. E o inimigo, ele sempre quer que nós nos escondemos da presença. Por quê? Porque ele sabe. Nós sabemos que o cenário teria sido diferente naquele lugar, se Adão e Eva, mesmo pecado, quando caíram, permanecessem no mesmo lugar, diante de Deus, e reconhecessem diante do Pai o que foi feito. Se eles tivessem cumprido com isso, nós sabemos, tudo teria sido diferente. Mas eles se esconderam. Eles se esconderam. Mas o detalhe deles terem se escondido nos mostra algo, e nos revela algo. A queda nos revela algo. A gente começa a perceber que, por exemplo, no versículo 14, disse Deus: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso?
maldita será mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. E sobre o ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E eu porei entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. A gente percebe nessa exata passagem, nesse exato momento da história, nós percebemos que já existia um plano da parte de Deus. Já existia um plano perfeito da parte de Deus. Um plano que já havia sido arquitetado desde a fundação dos tempos, porque o cordeiro já tinha sido preparado. E o porquê? Jesus, Deus, Ele cria o homem, coloca no jardim, coloca as duas opções de escolha, para ele poder escolher entre comer o fruto que Deus disse não, e poder comer de todos os outros e poder desfrutar. Mas o homem ainda assim escolhe o que Deus disse não. Vocês percebem que Jesus, Deus, Ele falou só de uma árvore que não poderia comer? Uma árvore, dentre todas as do campo. Olha o nível de liberdade que Deus deu para todos eles, e ainda assim disse para que eles dominassem sobre tudo. A liberdade de Deus está aí. Mas a gente percebe que por eles terem caído, nesse versículo é revelado que Deus, Ele já tinha o plano perfeito, e o nome desse plano perfeito é Jesus. O nosso Jesus foi o plano perfeito de Deus, para que Ele já sabia que se o homem escolhesse cair, Ele teria o plano para trazer de volta. Então desde a fundação, o plano para Deus trazer de volta já havia sido arquitetado, já havia sido criado, imaginado, colocado no coração do próprio Pai. O plano perfeito que é Jesus. Só que agora, a gente sabe que esse versículo, ele fala sobre a ferida no calcanhar. Jesus, Ele esmagaria a cabeça de Satanás, e foi esmagada. Só que tem um detalhe, calcanhar ferido. A gente percebe ao decorrer da trajetória bíblica, nós vemos que, por exemplo, em Isaías, no seu capítulo 53, vemos os destrinchar da palavra, mostrando sobre o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Ele foi ofendido, Jesus foi ofendido, Ele foi massacrado, Ele teve as suas feridas abertas, Jesus foi açoitado. E nós vemos a palavra. Agora eu volto para João. João no seu capítulo 19, versículo 30, a palavra de Deus fala, e Jesus ele profere esta palavra: está consumado. Está consumado significa está feito. E o está feito de Jesus foi Ele dizendo que o plano perfeito foi cumprido. O plano perfeito foi cumprido. E nós vemos ao decorrer desta palavra que Jesus, Ele veio como um homem, Ele se despiu de toda a glória, por causa de você, por causa de nós. Jesus, Ele renunciou ao trono por um momento, para descer aqui, se fazer de homem, sofrer como um homem, viver como um homem, ter as necessidades de um homem, ter as necessidades de um ser humano, morrer em nosso lugar, para que aí assim, pudéssemos adquirir essa graça e essa misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus, ela te alcançou. E por ela ter te alcançado, você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque a graça de Deus te alcançou. O amor de Deus te encontrou, te livrando de todas as artimanhas do inimigo, te livrando das artimanhas do pecado e ajudando você a encontrar a verdadeira vida. Quantos aqui se sentiam no vazio? Sentiu aquela angústia no peito e não sabia aonde aliviar? Por quê? Porque você foi criado para estar em Deus. Você foi criado para viver em Deus. E fora dele não há vida.
Fora dele não há um consolo verdadeiro. Fora dele não existe algo que se pendura para a eternidade. Fora de Cristo não há solução. Cristo é a solução. Cristo é o verdadeiro amor. Cristo é a própria vida. Cristo é o único caminho e a única verdade, é Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala em João 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você conheceu a verdade, você conheceu o Cristo, você foi liberto. Então Jesus, ele diz para você: prossiga, continue caminhando, continue nessa trajetória, porque eu te libertei, eu te trouxe para o lugar da minha presença, que não existe nada melhor do que ter a presença de Jesus. Essa presença que te encontrou, ela me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra de força a você. Não volte para o lugar que Jesus te tirou. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo no sacrifício? Eu vejo um Jesus, o nosso Jesus, o Jesus que optou passar pelo sofrimento mais absurdo. Eu te pergunto, você teria coragem de morrer, eu peço até perdão pelas expressões, pelo um estrupador, por exemplo? Você teria coragem de morrer por um ladrão? Você teria coragem de morrer por um assassino? Você teria coragem de morrer pela pessoa que te traiu? Você teria coragem de morrer pela pessoa que viveu te perseguindo? Você teria coragem? Mas Jesus teve. Jesus teve. Provavelmente você pararia para pensar: cara, eu tenho tanta coisa para viver. Eu tenho minha família para cuidar, eu tenho uma família para construir, eu tenho amigos, né? Eu tenho um futuro ali, uma faculdade, um trabalho, uma empresa e tudo mais para fazer. Eu vou morrer? Eu não vou perder minha vida. Mas Jesus optou por isso. E sabe o que Cristo passou? Lucas capítulo 22. Mexe muito comigo, porque eu consigo sentir um pouco do que Cristo estava passando. E versículo 39 diz: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E lhe apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Aqui eu consigo ver o que Jesus Cristo estava passando. Imagina a angústia de Jesus. O que estava sobre ele era um fardo tão pesado que ele optou em dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele ainda diz: mas todavia faça a tua vontade, não a minha. Jesus, ele se colocou à disposição para sofrer. A gente percebe a angústia tão intensa a ponto de nós vermos as gotas grandes de suor que se tornaram em sangue por causa da tremenda angústia que Cristo estava passando. Quantos aqui passou essa angústia? Essa angústia de o seu suor se tornar em sangue. Imagina o nível da angústia que Cristo estava passando. Isso foi por você. Eu consigo ver que Cristo foi açoitado. Cristo sendo açoitado, ele primeiramente recebe uma coroa de espinhos. E detalhe, a palavra de Deus nos detalha que essa coroa de espinhos que foi posta sobre a cabeça de Jesus, estudiosos dizem que que entrou na cabeça de Cristo por volta de 1,20 centímetro. Imagina isso.
Imagina quando eles colocam aquela coroa de espinhos sobre a cabeça de Cristo. Eles vêm, né, porque a palavra detalha sobre com a cana e batia, pá. Imagina que a cada pancada sendo colocada na cabeça de Cristo, aqueles espinhos adentravam, perfurando o seu crânio. Imagina aquele sangue escorrendo sobre a cabeça de Cristo, e cada grito de agonia que Cristo liberava a cada pancada que vinha sobre ele. A gente consegue ver a palavra nos detalhando que Cristo foi açoitado. Imagina você ser chicoteado com o chicote, com pontas de bolas de ferro e com ossos acertando os seus lombos. Imagine você sendo açoitado nas suas costas. A cada pancada que aquilo dava era uma parte da pele de Cristo que era extraída, e as suas costas e o seu corpo ficando na carne. Agora mentalize aquilo se escorrendo, o sangue de Cristo escorrendo pelo sacrifício que Ele fez. E isso foi por você. Agora imagine comigo. Eu quero que você entenda a profundidade desta palavra. Eu estou aqui para trazer uma clareza ao teu coração e à tua mente, que o teu sofrimento do presente não se compara com aquilo que Cristo fez. Que vale a pena sim sofrer por Jesus. Vale a pena sim passar luta por Jesus, passar guerras espirituais por Jesus. É muito melhor passar fome com Cristo do que estar sem Cristo e estar na bonância. Imagine esse Jesus fraco, todo ensanguentado, e o seu corpo em carne sendo conduzido para a cruz. Imagine ele percorrendo uma distância de uma média de 600 metros com a cruz nas costas, aquele madeiro gigante. Eu quero que você mentalize isso comigo. Imagine Cristo carregando aquele madeiro, e a cada passo que ele dava, a ponto de no meio do caminho Simão ter ajudado Jesus. Imagine comigo aquela cruz sobre as suas costas. Eu fico imaginando, por ser madeira, nós sabemos que quando nós pegamos uma madeira desfiada, entra aquele ferpo, machuca. Imagina isso entrando, Cristo se movimentando, e aquele madeiro sim, passando em Cristo, e aqueles ferpas entrando em suas costas. Imagine o sofrimento de Cristo. Imagina o que Cristo passou quando foi colocado para ser pendurado naquela cruz. Nós sabemos que crucificaram Cristo no lugar de Barrabás. A arqueologia diz que Barrabás tinha uma estatura maior do que a de Cristo. Então eu fico imaginando eles pegando Cristo e esticando a estatura de Barrabás, que era maior do que Cristo. Eu fico imaginando que para eles colocarem, né, a estatura do tamanho de Barrabás, para que viesse ficar certo, eles tiveram que fazer alguma coisinha com os ombros de Cristo. Eu imagino que possa ter sido deslocado. Cristo já tinha aquela tamanha dor, e ainda assim me acontece isso. Agora imagine aquele prego, vamos pegar a estatura do tamanho desse microfone, por exemplo, sendo batido nas mãos de Jesus, rompendo os seus tendões, atravessando a sua mão. Mas eu creio que 2 pancadas poderiam já ter atravessado a mão de Jesus. Só que o problema não era a mão, era o madeiro. Eles tinham que pregar as mãos de Jesus naquele madeiro. Imagina comigo, a mão de Cristo para ser pregada. Então a cada pancada era mais um empurrar da mão de Cristo para alcançar a espessura daquele prego, até pregar as mãos de Cristo naquele lugar, naquele madeiro. Agora imagina que a cada pancada de Jesus era um grito de agonia por causa da dor. Mas foi um grito que foi por causa de nós. Agora imagine comigo eles para pregarem aos pés de Jesus. Nós vemos que naquele lugar Cristo foi pregado com os seus pés um em cima do outro. Agora imagina aquele prego daquele tamanho para prender naquele madeiro, atravessando os 2 pés de Jesus. Imagine a agonia de Cristo. Imagine a dor de Jesus.
foi por você. Eu peço ao Senhor que você possa ser envolvido pelo amor da presença dEle agora. Que você possa ser envolvido por esse amor que foi derramado naquela cruz. Imagine comigo eles pregando, e cada grito que Cristo dava era um grito de agonia, mas Ele foi levantado na cruz. A palavra nos detalha que Cristo falou umas 7 vezes. Se Cristo estava pendurado naquela cruz, Ele, para poder ganhar fôlego a falar, porque Ele estava pendurado, estava prensando o seu peito, para Ele falar, Ele tinha que pegar forças, levantar teu corpo e encostar na cruz, para Ele poder proferir uma palavra. Agora imagine Jesus fazendo isso 7 vezes. Se nós pegarmos as escrituras em Marcos, a gente consegue ver detalhado aquilo que foi o tempo que Cristo passou. Por volta de 6 horas, Ele ficou naquela cruz. Então pegue as condições do corpo de Cristo, pegue o período de 6 horas, a gente fica 2 horas, a perna já dói. Imagina Ele ter sido açoitado, massacrado, seu corpo estar em carne, Ele já ter sido as suas mãos perfuradas, os seus pulsos perfurados, os seus pés perfurados, levantado e pendurado naquela cruz, e ainda por mais 6 horas Ele permaneceu naquele lugar, e Ele tem que fazer força para subir e proferir uma palavra. E ainda assim, Ele permaneceu no mesmo lugar. Aí eu te faço uma indagação. Se Cristo, com tudo isso que Ele passou, permaneceu no mesmo lugar, o porquê pensar em desistir? O porquê pensar em largar o barco só porque a guerra na tua casa está difícil? Só porque o teu marido está complicado? Só porque os teus filhos não te respeitam mais? Só porque o âmbito espiritual na tua casa está difícil? Só porque você anda sentindo uma angústia no teu peito muito grande? Só porque você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução? A palavra de Deus fala lá em Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O teu socorro vem de Jesus. O teu socorro vem do Criador. O teu socorro vem do Pai dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder para cuidar, ajudar e te ajudar a avançar. O teu socorro vem de Jesus. O teu socorro vem dele. E eu vejo um ato de Jesus a declarar naquela cruz: está consumado. Está feito o sacrifício, está feita a redenção da humanidade, está feito o sacrifício pelos meus filhos que estariam no dia de hoje ouvindo esta palavra, tendo um encontro com esta palavra, sabendo que eu morri por eles. Está feito. Antes de eu chegar neste ambiente, Cristo, Ele falava algo no meu coração. E Abraão, o porquê do desfecho dessa palavra? Você falou sobre a queda, você falou sobre o Cristo que já tinha sido levantado desde a criação, para que pudesse morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ver. Você mostrou o sacrifício de Cristo, e quando Cristo, Ele morre, a gente sabe que a palavra de Deus detalha que ao 3º dia, a gente percebe que provavelmente a serpente lá do começo, vendo Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, que veio na terra para morrer por nós, perdendo o seu fôlego de vida, eu fico imaginando o inferno no primeiro dia comemorando. Ele morreu. Eu fico imaginando o inferno no segundo dia comemorando. Ele morreu, ele não ressuscita mais. Aí eu fico imaginando o inferno pelo 3º dia, nas horas que tinha antes da ressurreição de Cristo, eles comemorando. Só que eu sei que em um dado momento, alguém vai ao túmulo de Cristo procurar Ele.
E quando chega naquele lugar, aquela pedra já tinha sido tirada, o túmulo estava vazio. Então nós sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou dizendo: aquilo que condenava o meu povo, aquilo que os condenava, já não condena mais, porque o meu sacrifício foi feito e eu ressuscitei para trazer vida e vida em abundância, para trazer salvação para tu e a tua casa, para trazer salvação para os teus familiares. Ei, tem pessoas aqui orando por primos, tem pessoas aqui orando por familiares, tem pessoas aqui orando pelo pai, tem pessoas aqui orando pela esposa, tem pessoas aqui orando pelos filhos, e Jesus diz: a minha palavra é o que salva, eu sou quem salvo, eu sou quem confronto, e assim como eu te encontrei, eu encontrarei a tua casa. Eu encontrarei a tua casa. Por causa das tuas orações, filhos e filhas, a tua casa está debaixo do meu alvo, a tua casa está debaixo da minha presença, porque eu tenho cuidado de ti. Jesus disse para alguém aqui hoje: não é para desistir. Não é para desistir. Oh, glória a Deus. Aquela moça de amarelo que está coçando o pescoço agora, sim, você. Não é para desistir. Deus tem visto a dor do teu coração. Ele tem visto o teu sofrimento. Ele ouviu a tua oração, você pedindo ao Pai para que Ele te renovasse e te desse forças, porque o cenário na tua casa, família, está difícil de lidar. Você tem tido problemas com os seus menores, com os seus filhos, com o seu ambiente, e você tem tido confrontos dentro da tua casa de todos os lados. O espiritual para você esses últimos dias, nessa semana, foi muito difícil. Parecia que o inimigo tentou de todos os lados te parar. O inimigo tentou te afligir, falando que você não conseguiria, que você não iria dar conta. Só que Jesus, Ele te diz hoje: filha, eu sou contigo. Fui eu quem te encontrei. E assim te diz o Senhor hoje: eu continuarei contigo até a consumação dos séculos. Não é para desistir. Você sabe por que na tua casa foi livrada de morte? Teve livramentos dentro da tua casa por causa da tua oração. Então é para continuar firme, em nome de Jesus. A gente percebe, a gente consegue observar que quando Cristo Ele volta à vida, já volta o Cristo ressurreto, já volta o Cristo que por um momento o inferno achou que teria vencido, mas no âmbito espiritual a vitória já tinha sido decretada. E eu sei que o que nós vemos aqui é correspondência de algo que já foi feito no mundo espiritual. Algo que já foi declarado lá, foi feito lá, arquitetado por Deus lá, se materializa aqui. Então, o que você viveu e o que você vai viver já foi declarado no âmbito espiritual. Então é para você continuar. É para você continuar. Não é momento de parar. Eu senti em meu coração, e sem ato de vergonha, sem medos e sem receios, tem pessoas nesse ambiente que estão com os corações feridos e sentem uma prisão emocional muito grande. Você tem sido bombardeado na sua mente. O inimigo tem te atacado por coisas que você viveu e que te machucaram e que te colocaram na posição de recuar. Só que Cristo, Ele trouxe aqui hoje para Ele alcançar o teu coração e com as feridas emocionais que você tem, relacionamentos que te feriram,
pessoas que te traíram, pessoas que perderam amigos e vidas aqui e estão com o coração ferido ainda, pessoas que estão pedindo a Deus um grito de socorro, de Deus, por favor me ajuda, eu preciso de forças. Eu queria te fazer um convite com um ato de fé, para que você possa vir aqui na frente, para que nós juntos possamos orar, para que juntos nós possamos orar e liberar sobre a tua vida, liberar sobre você esse destravar do Senhor. Deus não te chamou para viver preso no seu emocional, Deus não te chamou para viver preso nas feridas do teu passado. Jesus Cristo te chamou para viver a liberdade nele. O sacrifício que eu detalhei para você foi para que você pudesse viver a liberdade nele. Tem pessoas que estão enfrentando umas batalhas na mente que tem sido tão pesado de lidar, e Deus quer trazer alívio para você hoje. Eu faço esse convite para você. Você que quer ser tocado por essa presença, você que quer receber essa oração, teu coração está queimando, teu coração de algumas pessoas queimando. Jesus, Ele te chama para vir aqui, sem medo. Aonde existe um medo, não existe a fé. A fé, ela vem quando nós nos posicionamos e nos colocamos em ousadia. Tem pessoas aqui que estão precisando de um renovo na alma, um renovo no coração. Tem pessoas aqui que estão precisando de um renovo. O inimigo pediu para você desistir, mas Deus te convida. Tem mais pessoas, e eu não vou parar de chamar até então que todas venham. Sinta a presença de Jesus agora. Porque eu sou Deus que caminho no meio do meu povo. Eu sou Deus que toca o teu coração e toca a tua alma, e te digo hoje, eu te libertarei. Hoje eu te tirarei dessas opressões do inimigo, porque eu sou Deus e sou maior. Eu sou maior do que a tua opressão, eu sou maior do que as tuas guerras. Elas não são para te matar, mas para te fortalecer em minha presença. Não é para parar. Ainda tem uma pessoa para vir. Rabai calabaxereando comanda labacé. O Espírito Santo tocou o coração de outra pessoa. Vem. Rabai comanda labacé. Iriando comanda. O Espírito Santo queimou no coração de mais uma pessoa para vir. Não hesite a voz do Espírito. Leando comanda labassurianda labacé. Remando rabachurianda caia mandou calabacévia. Ai, vem gente, sem medo. Vocês estão em casa. Araiando comanda labassurianda labacévia. Antes de dar procedimento, eu gostaria de saber se existe alguém aqui que não havia professado a fé para Jesus, não havia falado: Jesus, eu te aceito, não tomou esse passo de fé. Se tiver, levante a mão. Se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, ou todos aqui são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus, todos encontraram Jesus, amém. Para vocês que tomaram a ousadia e o passo de fé de vir aqui na frente, deixa eu falar um negócio para vocês. Antes de eu vir para cá, quando eu fui convidado para vir para cá, o Espírito Santo falou claro no meu coração: pessoas naquele lugar precisam de libertação, porque o coração está aprisionado. O coração está aprisionado em práticas que tiveram, em opressões do inimigo, com palavras de pessoas do mesmo ambiente, de pessoas que proferiram palavras negativas sobre a sua vida, de pessoas
que declararam que você não iria vencer, que você não conseguiria alcançar, de pessoas que criticaram o seu passo de aceitar e querer viver para Cristo. Pessoas aqui foram confrontadas com isso. Pessoas aqui ouviram algo dizer: você está ficando maluca, você está ficando doido de entregar a vida para esse Jesus, largar tudo isso que você está vivendo. Porque teve pessoas aqui que o chamado de Cristo foi instantâneo, e a vinda da pessoa também foi instantânea. Teve pessoas aqui que largou literalmente tudo, largou amizades, relacionamentos que não agradavam a Deus, largou pessoas perto para poder servir a Jesus. Só que essa semana e esses últimos dias para vocês tem sido difícil. O inimigo tem tentado fazer vocês desistir. Só que a palavra de Deus para você hoje é: não desista. Com um ato de fé, eu quero pedir para que vocês em conjunto, pares de 2 em 2 pessoas, se abracem. Podem se abraçar e fiquem abraçados. Fiquem abraçados e comecem a falar com Cristo agora aquilo que feriu vocês. Deus me